Ainda falando sobre isso, na segunda reportagem da nossa série sobre violência sexual infantil, o Balanço Geral vai mostrar para você uma família destruída por anos de abusos. A história forte e comovente de uma adolescente que engravidou após ter sido violentada aos 16 anos de idade. Ela deu à luz a uma menina que foi criada com todo amor, com todo carinho e cuidado, mas por uma infelicidade do destino, essa criança passou pelo mesmo sofrimento da mãe. O tratamento de uma criança que sofreu abuso sexual é desafiador. É preciso buscar formas para que a criança possa comunicar o que aconteceu. Então, além das lesões físicas, das questões físicas, nós observamos, por exemplo, medo, ansiedade, então muitas manifestações de choro, de insegurança, de pânico, isolamento social, uma tendência à introspecção, à introversão, à apatia. Colocar para fora os fatos e os sentimentos envolvendo a violência demanda estratégias, mas a verdade sempre aparece. É assim, através do desenho e também da brincadeira, que as instituições acolhedoras conseguem conhecer a história da criança e do adolescente vítima de abuso. Eles conseguem relatar o que sofreram sem necessariamente falar sobre o assunto. E são muitos casos. Somente nesta associação em que nós estamos, nos últimos meses, 80% dos atendimentos foram de crianças ou adolescentes vítimas de abuso sexual. Esses são desenhos feitos por uma criança de apenas 10 anos. A menina foi vítima de abuso sexual pelo próprio pai. Desenhando, ela conseguiu descrever beijos e os atos que vivenciou. A criança é filha dessa mulher, que prefere não mostrar o rosto. Quando tinha 16 anos, ela foi vítima de abuso do então companheiro. Em uma dessas relações, ela engravidou e os dois se separaram. A partir daí, o pai passou a ter contato com a filha longe dos olhos da mãe. Era quando acontecia toda a violência sexual relatada nos desenhos. Ela descreveu mais de um episódio. Em vários locais, ela descreveu várias posições, beijo na boca, penetração, ele inclusive tampando a boca dela. Exatamente a aparência dele, o jeito que ele usa boné, o mesmo jeito que ele toma banho. Não tinha como duvidar do que ela estava falando, que era muito específico. Anos depois, a mulher teve um filho em outro relacionamento. E o ex-companheiro teve acesso e cometeu atos de violência também contra o menino. A irmã dele era babá das crianças e ele vem de viagem por ser caminhoneiro e ele tinha livre acesso na casa da irmã dele. E as crianças estavam brincando e ele bulinou o menino, passou a mão na frente, passou a mão atrás e ainda debochou da criança. E desde então, tudo mudou na minha vida, tudo mudou. As crianças eram outras crianças. Esta gravação em áudio é da época em que o garoto contou partes do que passou. Ele veio quando eu tava brincando, apertou a minha bunda 3 vezes e uma pipi e também me deu uma rasteira pra mim cair e mostrar a minha bunda pra todo mundo. Se fosse simplesmente acabou, prendeu ele, tudo bem, mas não. Eu vou ter que todo dia lutar para ser um dia melhor com eles. Tem dias que não dá, eles estão nervosos, eles brigam entre si. Então isso gera um pânico, um medo. Eu não posso nem pensar que essa pessoa me manda uma mensagem ou qualquer coisa, nem que seja para perguntar dela. Eu me sinto desprotegida, insegura. Superar esses sentimentos não é uma tarefa simples. Mesmo com todo o suporte, há marcas que ficam para sempre. Às vezes tem-se a impressão de que está esquecido, mas de alguma forma isso permanece na pessoa e influencia o modo dela ser na vida adulta ou na adolescência, né? E às vezes ela não sabe o porquê, o que é que está acontecendo e pode ter alguma relação com um crime dessa natureza, né? Apesar de toda a rede de apoio, na maior parte dos casos, quando os criminosos não são pegos em flagrante, eles respondem aos processos em liberdade, colocando em risco a vítima e também outras pessoas que possam se tornar alvo dos abusadores.
ele pode chegar a qualquer momento e dizer, eu vim ver minha filha e levar ela. Então eu vivo nesse medo constante que ele chegue ou que ele se aproxime, nem que seja de longe a gente veja ele. Eles disseram que para eles terem uma medida protetiva tem que acontecer de novo, tem que ser um fato recente. Não tem medida protetiva para fato futuro. Então ele vai ter que abusar, ele vai ter que, ou Deus o livre, matar uma criança para que alguém dê uma medida protetiva. Os relatos dessa reportagem, como você notou, claro, são muito fortes, mas infelizmente eles representam muitas crianças, muitas vítimas de abuso sexual e outros tipos de violência também pelo nosso estado. Essas duas reportagens que nós exibimos ontem e hoje, falando sobre esse tema tão delicado, têm um único objetivo de informar a nossa sociedade, de empoderar a mãe, o pai, a criança, toda a família, para olhar para dentro de casa e tentar entender qual é a dinâmica da família e talvez, né, se deparar com situações muito difíceis, mas que precisam ser denunciadas, que precisam ser denunciadas para que nós tenhamos políticas, para que a gente tenha proteção para essas crianças, para que a gente tenha um trabalho social sendo realizado e oferecido para essas famílias que passam por um trauma absurdo como esse. E sem esquecer que diante de qualquer ameaça, de qualquer violência sexual, física, moral, psicológica, é preciso denunciar. O Disque 100 está aí para isso, você denuncia de forma anônima, todo um trabalho de investigação vai ser feito até que se chegue aos responsáveis, mas que você precisa fazer a sua parte. Nós estamos aqui contribuindo dessa forma. As duas reportagens que nós exibimos, você encontra também no nosso site acessando o RIC+, ou ainda pode acompanhar pelo YouTube, RIC TV Oeste.